Deus é uma eterna surpresa, porque não tem os critérios que nós temos, mas rege-se pela misericórdia de que é feito o seu coração. Na noite de Natal, não anunciou o nascimento do Messias há tantos séculos esperado àqueles que eram chefes religiosos. Anunciou aos que tinham o coração aberto e sensível para perceber a presença de Deus no meio dos homens. Hoje, em Dia de Reis, também somos confrontados com duas atitudes completamente diferentes, se não três. A atitude dos magos, a atitude daqueles que conheciam bem a Sagrada Escritura e a atitude de Herodes, o rei de Israel. Os magos eram pagãos, não pertenciam ao povo judeu, mas foram precisamente eles que conseguiram perceber, naquele sinal que tanta gente deve ter visto daquela estrela, um sinal de Deus, uma mensagem do Senhor. Quantas vezes, caríssimos irmãos e amigos, o Senhor nos envia também a nós estrelas. Estrelas que permitem o nosso encontro com Jesus nascido, que permitem o nosso encontro com Jesus, que quer fazer parte da nossa história e do nosso peregrinar. Mas quantas vezes também acontece que, como aquelas pessoas todas que viram a estrela, não conseguimos perceber que são sinais da bondade e da presença de Deus. Os magos, porque tinham os seus olhos colocados no alto e não apenas nas coisas da terra, foram capazes de ver a estrela. E quando nós colocamos os nossos olhos no coração de Deus, como também nós somos capazes de perceber tantos sinais da sua presença perto da nossa história e do nosso dia-a-dia. Só que às vezes, caríssimos irmãos e amigos, como a gente daquele tempo, andamos de tal maneira absorvidos com as coisas deste mundo que já perdemos a capacidade de olhar para cima. Já perdemos a capacidade de colocar os olhos na presença de Deus que vem ao nosso encontro. E por isso, embora Ele nos envie tantos e tantos sinais do seu carinho e da sua amizade, nós não entendemos, porque não estamos sintonizados com o coração amoroso daquele que é o nosso Senhor. Mas não basta entender os sinais. É preciso ter a coragem de nos pormos a caminho. Os magos podiam ter até entendido que aquele era um sinal e um desafio de Deus, mas a sua vida continuar exatamente na mesma. Tiveram a coragem de se desinstalar e, diz-nos o texto, de se pôr a caminho, de fazer caminho, guiados exclusivamente pela confiança que tinham naquela estrela que os havia de conduzir ao Senhor. E que alegria quando em Jerusalém eles recuperaram de novo a visão daquele sinal. Que alegria sentiram, porque sentiram naquele sinal a presença de Deus que lhes iluminava o caminho, que lhes iluminava a história e que dava um sentido novo ao seu viver. E por isso, quando contemplam Jesus, a sua vida, diz-nos o texto, já não fica diferente. Terminava São Lucas por nos dizer: e avisados em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Quem se encontra verdadeiramente com Jesus já não tem os caminhos de antigamente. Quem se encontra com o Senhor faz dos seus caminhos caminhos de salvação, porque sabe que agora, iluminado por essa estrela que é o próprio Jesus nascido, luz dos nossos passos, candeia que nos ilumina e aquece a vida tem um sentido novo e completamente diferente. Caríssimos irmãos, neste dia em que celebramos os magos, e com eles esse grande mistério de Deus que se quer revelar não apenas aos judeus, mas todos aqueles que quiserem fazer história e caminho com Ele, o Senhor desafia-nos a não sermos como aqueles que estavam tão habituados à palavra de Deus que até foram capazes de imediatamente perceber onde é que devia nascer Jesus, onde é que devia nascer o Messias. Está escrito:
Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Conheciam a Bíblia, mas a sua vida continua igual. Os únicos que quiseram fazer caminho foram os magos. Estes, muito religiosos, até conheciam a Bíblia de cor, mas não se dispuseram a desinstalar-se e a pôr-se a caminho para se encontrar com aquele que se desinstalou e se pôs a caminho para vir ao nosso encontro e dar-nos a sua salvação. Caríssimos irmãos e amigos, que quer isto significar de concreto? Significa que é preciso alimentar a nossa fé. Termos a coragem de não nos limitarmos àquilo que eu chamo os serviços mínimos, ou seja, de participarmos na Eucaristia ao domingo e parece que já fazemos uma grande coisa. Às vezes até parece que o Senhor nos deve agradecer por a gente participar na Eucaristia. É preciso desinstalarmos-nos e termos tempo para seguir estrelas que nos conduzem a Jesus. E essas estrelas são os diversos grupos que temos na nossa comunidade. A catequese de adultos, ou já sabemos tudo. Somos como aqueles que já conheciam tudo, mas a sua vida não mudava. A Lécio Divina, os cursos de cristandade, o caminho neocatecumenal, tantas estrelas que o Senhor coloca no nosso caminho. Se nós quisermos desinstalarmos-nos e quisermos de facto deixarmos-nos conduzir por Ele, como sentimos a mesma alegria que estes magos sentiram quando descobriram o rosto de Deus naquele menino do presépio. Que cada um de nós não se deixe instalar. O inimigo ataca-nos sempre pelo lado mais frágil da nossa muralha. E o lado mais frágil da nossa muralha, entre outros, é o comodismo. Arranjamos sempre racionalizações para não sairmos da nossa terra. Ou seja, para não nos desinstalarmos porque está frio, porque já fizemos catequese, porque já não temos idade. O que a gente arranja para não seguirmos as estrelas que Deus coloca na nossa vida. Neste dia da Epifania, o Senhor desafia-nos. Desafia-nos a pôrmos-nos a caminho. E quando nos pomos a caminho, caríssimos irmãos e amigos, como as nossas tristezas se transformam, como as nossas angústias se modificam, como a nossa vida ganha um sentido novo, porque nos encontramos verdadeiramente com o Senhor. Demos graças a Deus, neste dia, por tantas estrelas, com nomes concretos, que nos conduziram a Jesus. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos catequistas, os nossos sacerdotes, tanta gente que ao longo da nossa história foi estrela que Deus nos ofereceu para nos conduzir à sua presença e à sua amizade. Peçamos-lhe a graça de não desistirmos jamais, até que um dia nos encontremos com Ele face a face, de nos pormos a caminho e de renovarmos sempre em nós a amizade que Ele nos oferece, o carinho que Ele nos dá, o amor que Ele nos dedica. Ao Senhor Jesus, luz dos nossos passos, candeia das nossas vidas. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.